Convidamos a todos a ouvir a mensagem de hoje, que tem por base o texto do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 3, versículos 13 até o 17. E destacamos o versículo 13, que diz assim: Por esse tempo Jesus foi da Galileia para o rio Jordão, a fim de que João o batizasse. O tema de hoje é: Jesus entrou no fim da fila para nos salvar. João, o batizador, foi o último profeta do Antigo Testamento. Ele pregou a palavra de Deus ao povo e ele batizou as pessoas arrependidas. Mas o grande profeta João também negou o santo batismo para aqueles hipócritas, aquelas pessoas que vinham para aparecer, mas não estavam arrependidos. Deus deu para João a sua palavra e o ensinou, tanto que ele tinha um discernimento especial da palavra e conseguia fazer exatamente a pregação que Deus queria que ele fizesse. Deus deu também para ele o batismo, um batismo que ele deveria efetuar para as pessoas que vinham lá onde ele estava, no Rio Jordão, para que, recebendo o batismo, fossem também ungidos com a presença de Deus e também perdoados pelo Senhor. Assim, os arrependidos eram agraciados com esta grande bênção de Deus. E é dessa forma que, após o batismo, também Jesus, ele estava lá e, recebendo o batismo, saiu da água e Deus Pai e Espírito Santo apareceram sobre ele. Jesus entrou no fim da fila. Ele era exatamente o último a ser batizado. Isso também mostra que Jesus, ao ser batizado por João, encerrou o trabalho do grande profeta. O batismo de João, ele foi feito por Deus para que ele fosse então batizar as pessoas, e Deus deu para ele fazer estas funções, este ministério, mas também o Deus Filho Jesus Cristo, o verdadeiro Deus encarnado na Virgem Maria, ele encerrou esse batismo, sendo o último a ser batizado. Só que Jesus não foi batizado para receber o perdão, para mostrar o arrependimento. Não, Jesus foi batizado para que ele recebesse a unção de Deus. Então, quando Jesus entrou no fim da fila, isso mostra que houve um encerramento do batismo de João e o profeta então se retirou agora para ir para outro lugar e logo foi preso e decapitado. E também mostrou que o próprio Cristo agora assumiria esse ministério de pregar o evangelho para as pessoas. Jesus, ele foi ungido como o rei dos judeus. Lá no seu nascimento já foi falado que nasceu o rei dos judeus. E na sua cruz foi colocado também que ele era o rei dos judeus. Mas ele também, especialmente, deu início ao seu trabalho de Messias. Foi ungido para ser o Messias, aquele prometido, o Salvador prometido para toda a humanidade. Assim, Jesus, ao ser ungido, ele começa o seu trabalho. Se ele encerrou agora, terminou e concluiu tudo o que João deveria fazer, ele então começa o seu trabalho e em 3 anos também ele encerra, ele termina, ele conclui o seu ministério. E este encerramento aparece pela cruz. Ele é morto para pagar o pecado de toda a humanidade. Mas ele ressuscita ao 3º dia, inaugurando a nossa ressurreição e também terminando de forma valorosa, vitoriosa, a sua obra de Messias, aquele que João batizou. Nós somos batizados pelo batismo que Jesus instituiu. Nós não somos batizados por um batismo parecido ou igual ao batismo de João Batista. Então não temos que ser batizados como Cristo foi batizado.
Jesus instituiu mais tarde o batismo, que era em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, usando água. E ele nunca indicou a quantia de água. E isso realmente é importante a gente lembrar. Jesus inventou aquele batismo que nós fazemos até os dias de hoje e que nós fomos batizados nesse batismo de Jesus. E para que esse batismo? Para nós iniciarmos no reino de Deus. Assim como Jesus iniciou o seu ministério, nós também iniciamos pelo batismo, na fé verdadeira, o perdão dos pecados e entramos no reino do Senhor. Jesus Cristo, ele fez toda esta obra por nós. E tudo começou no santo batismo efetuado por João. Jesus, por nós, se humilhou a tal ponto que entregou a sua vida e a reatou ou reviveu novamente ao terceiro dia. Mas veja como é importante esta obra de Cristo. E para começar, ele entrou no fim da fila para ser o nosso Salvador. Amém. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai Celeste, abençoe-nos para nós valorizarmos o santo batismo que recebemos com o batismo de um pastor, de um padre, de um irmão, as pessoas que o Senhor escolheu para nós batizarmos. Nós queremos valorizar isso ao extremo e nunca abandonar aquilo que o Senhor deu de tão importante para nós, a fé, o perdão, a salvação através de Cristo. Ajude-nos também para levar muitas pessoas ao santo batismo e assim também serem participantes do teu reino da graça. Em nome de Jesus. Amém.